Bom dia! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha opinião depois que eu vendi XPPR11, fundo imobiliário que eu deixei aqui o vídeo sobre os motivos que me levaram a vender. Isso já tem 4 meses que foi realizada essa venda e na época surgiu até alguns comentários me chamando de mão de alface porque eu me desfiz desse fundo. Mas se você quer saber mais detalhes, o vídeo está aqui, eu explico o porquê. Para quem não viu esse vídeo, apenas explicando bem rapidinho, o XPR ele é um fundo imobiliário de tijolo que tem poucos ativos, ele tinha 4 ativos na época e todos localizados em São Paulo. Eu coloquei ele na minha carteira em 2020, quando eu juntei a minha carteira com a do meu marido. E o que acontece, né, gente? Veio a pandemia, por volta lá de 2020, 2021, e a vacância desse fundo aumentou muito, assim, insanamente. Rolou subscrição, eu participei da subscrição, só que o valor da cota começou a cair muito, assim como os dividendos começaram a despencar. E eu fui analisar um pouquinho mais com calma esse fundo, um pouquinho mais de perto, e eu vi que dentro da nossa estratégia, de mim e do meu marido, não fazia tanto sentido, porque nós temos vários ativos, temos vários fundos imobiliários, alguns que pagam até mais do que o XPPR11 e que não fornecia tanto risco quanto ele. Quando eu percebi isso, a cota já estava bem abaixo do valor dela, bem abaixo do valor patrimonial. Eu comprei, eu tenho as informações aqui, ao preço médio de R$ 81. E eu vendi ele lá nos 45. E aí vem a questão, será que valeu a pena eu ter vendido o XPPR11 ou valeria a pena eu ter permanecido? Só lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda. Isso é uma experiência que eu tive que eu decidi compartilhar com vocês. E esse vídeo está aqui para reforçar como que muitas vezes é melhor nós seguirmos aquilo que nós julgamos ser o melhor para a gente e não nos deixar levar pelo mercado do que ficar ali com medo, com receio. Gente, faz parte do jogo da renda variável. Ela varia para cima e varia para baixo. Nesse caso, variou para baixo. Eu saí no prejuízo. Porém, eu vou contar o que eu fiz depois que eu vendi, onde eu aloquei e se valeu a pena ou não para mim. Então, continua aqui comigo. Na época, eu tive um prejuízo de R$ 785. Eu tinha 22 cotas e elas valiam R$ 1.786. Eu vendi todas por R$ 1.001. Mas, se nós olharmos o fundo hoje, agora em dezembro, nós iremos verificar que o XPPR11 está sendo negociado aproximadamente R$ 34, ou seja, desde que eu vendi ele, ele caiu ainda mais. Não só o valor dele, como também os dividendos. O último dividendo que eu recebi dele foi de 35 centavos por cota, o que, de acordo com o meu preço médio da época, dava um yield aí de 0,43%. Eu havia recebido R$ 7,70, a quantidade de cotas que eu tinha. E se eu esperasse hoje para vender ele, o meu prejuízo de R$ 785 viraria R$ 1.038 de prejuízo. Então, em questão assim de preço, a cota continuou caindo, continuou desvalorizando, e se eu vendesse hoje, eu tenho um prejuízo ainda maior. E aí vem o que eu quero mostrar para vocês. O que aconteceu com a grana que eu peguei dele, né, da venda? Apesar do prejuízo que eu tomei. Eu realoquei em Fiagro. Se você tem interesse de investir em Fiagro, eu vou deixar linkado aqui 2 vídeos que eu fiz explicando o que é Fiagro, explicando um dos Fiagros que eu invisto. Novamente, não é recomendação de compra ou de venda, são apenas análises para você tomar as suas decisões. Mas eu investi no Fiagro, eu investi em XPCA e DCRA11, que hoje, na média, desde que eu investi neles, eu estou recebendo por mês aproximadamente 1,27% de yield mensal, o que é algo muito bom. Aquele mês que eu saí do XPPR, que eu havia recebido no total R$ 7,70, com essa realocação que eu fiz em Fiagro, eu recebi R$ 18,36. Claro, gente, Fiagro, só explicando, é fundo de agronegócio, não é fundo imobiliário, tá legal? É uma forma de você ter acesso ao agronegócio. É bem parecido, muito semelhante, paga aluguel ali todo mês, o rendimento, né, todo mês bonitinho, porém são ativos diferentes, tá? Não dá para comparar XPPR11 com Fiagro, são coisas diferentes. Aqui eu tô apenas explicando o que eu fiz com a grana da venda
de XPPR. Então, o que eu fiz foi pegar, alocar em Fiagro, porque eu queria ver como que é esse mercado, dei uma olhada nos relatórios, gostei, queria colocar o pezinho ali. E tem sido uma experiência muito boa, eles têm rendido bem mais do que o XPPR. E por que eu tô trazendo toda essa questão aqui para vocês, né? Se você, por exemplo, for pesquisar se XPPR 11 vale a pena, se esse fundo imobiliário ainda tá bem, você vai ver que existem questões, por exemplo, de alavancagem, existem questões. O último relatório dele, ele mostra que ele conseguiu locar alguns andares, porém a vacância dele ela vai reduzir de 48% para 45%, ou seja, ainda está uma vacância bem alta. E qual que é a conclusão que eu chego disso tudo? O que eu quero dizer para vocês no fim do dia? Para mim, Larissa, dentro da minha estratégia, o que seria dentro da minha estratégia? Gente, nós mudamos, nós aprendemos. 2 anos depois disso, eu tenho um conhecimento e uma experiência muito maior que 2 anos lá atrás. Ou seja, eu consigo selecionar um fundo imobiliário melhor, que me paga mais, que tem um risco menor, do que o que eu selecionei 2 anos atrás. Então, quando eu decidi vender, eu decidi assumir um prejuízo, entender que numa carteira grande como a minha, eu tenho 13 fundos imobiliários. É muita coisa para gerenciar. Pode acontecer, é normal, no meio desse caminho, que eu cometa algum erro. Todo mundo já cometeu ou ainda vai cometer. Então, dentro da minha estratégia, quando eu descobri que tinha fundos melhores, dentro do meu ponto de vista, e com menos risco, eu decidi sair e eu já queria ir lá experimentar, ver como que era o Fiagro, eu estudei o relatório, gostei da ideia, já aproveitei e coloquei ali o pezinho no Fiagro. Não me arrependo, porque a cota continuou caindo, porque o dividendo continuou caindo. É um risco que eu não estou disposta a correr. Tem fundos imobiliários que são multiativos, multilugares, tem não só em São Paulo, mas em vários estados. Então, não estou aqui para falar mal do fundo. O fundo, cada um tem que ir lá, abrir o relatório e fazer a sua análise particular dele. Para mim, eu entendo que não valeria mais o risco, eu não queria levar ele para o longo prazo. Eu compro o fundo imobiliário para segurar para daqui a 10, 20, 30 anos. Então, eu não me senti confortável com a ideia de levar ele por tanto tempo assim. Eu preferi realizar o prejuízo e aparentemente não foi uma má ideia, porque ele continua caindo, ele está com bastante dificuldade de recuperar. E a lição disso tudo que eu quero trazer para vocês, gente, é o seguinte: se em algum momento você sentir que você não está mais confortável com determinado ativo, você foi fazer um investimento, você está perdendo sono, você acredita que você podia ter feito melhor, tem um exercício que a Bea Aguilar, ela fala, que é o teste do travesseiro. Se você investiu em alguma coisa e na hora de dormir você não está conseguindo, talvez você tenha assumido um risco maior do que você devia. Então faz o teste do travesseiro. Se você não está confortável, vai lá, dá uma avaliada, vê se você não assumiu um risco maior do que você devia, vê se de repente não tem opções melhores do que essa que você colocou, porque às vezes a gente pode ter errado, a gente pode estar dando um passo maior que a perna, às vezes para nós a estratégia não faz mais sentido, nós mudamos. Não tenha medo de admitir isso, não tenha medo de olhar e querer mudar, porque a ideia é a gente mudar e melhorar sempre. Nós vamos fazendo a nossa análise, mas coisas acontecem. Então, aconteceu isso com algum ativo? Não se case com o ativo. Se não faz mais sentido, tá perdendo ali os princípios, ou você vai mudar a sua estratégia, muda. Tá tudo bem, todo mundo já errou em algum momento ou vai errar. Um verdadeiro erro é você ficar persistindo em algo que você vê que não tá dando certo. Então, eu não me arrependo de ter vendido. Foi uma escolha que pra mim, hoje eu tenho conforto e clareza, assim, me sinto muito confortável. Me arrependo talvez de não ter saído um pouco antes. Eu demorei um pouco de sair até, mas eu não me arrependo, eu tô tranquila com isso. Quero dizer pra você que tudo bem, errar faz parte, o importante é aprender com isso e não errar na mesma coisa, né? E é claro, né, gente? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa com ele, não esquece de se inscrever para me ajudar aqui no meu canal a crescer cada vez mais e deixar o seu like, né? Depois corre lá, dá uma olhadinha que tem bastante conteúdo, tem conteúdo de Bitcoin, de fundo imobiliário, de tesouro direto, tem vários conteúdos aí para você aprender cada dia mais. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!